Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Nós tivemos só um pequeno problemazinho aí, por isso chegamos um pouquinho atrasado, um imprevistozinho, mas estamos aqui para juntos adorarmos a Deus. Vamos cantar aqui um hino da nossa harpa cristã, 322. Você que tem a sua harpa, vamos lá adorar a Deus. São as santas escrituras que nos falam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram sobre os cravos lá da cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma um homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação está fluindo nesse canto de amor. No juízo fui liberto da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma um homem velho numa nova criação. Eita, mas é bom. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 17. Mas antes eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estamos comemorando o Dia do Pastor. Que Deus abençoe aquele pastor dedicado, aquele pastor comprometido, aquele pastor que é abdicado, resignado, aquele pastor que ama as Escrituras, ama servir, ama visitar os crentes, se dedica com todo amor. Deus continue te abençoando, querido pastor. E eu quero deixar a cada pastor do nosso Brasil e de outros países a palavra de Deus claramente, especialmente para a igreja hoje, que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e o verso 13, para reconhecer aqueles que trabalham entre vós e para tê-los em grande estima. Que neste dia cada igreja possa valorizar mais o seu pastor, possa hoje convidá-lo para um almoço especial e agradecer a Deus pela vida do seu pastor. Que Deus abençoe a todos os pastores. Quero agradecer ao pastor Tiago e à missionária Érica. Pastor Tiago trabalhou a área 33 lá no Tibirizinho, né? O pastor Tiago trabalhou comigo aqui na sede, mas sempre um obreiro dedicado, respeitador e sempre próximo, muito próximo da gente. Quando tem essas datas, ele sempre vem aqui e trouxe aqui com a área uma bonita cesta, né? Obrigado, pastor, obrigado
a pastor Tiago, missionária Érica, por essa sexta tão linda e a igreja que ele pastoreia aí no Tibirizinho. Muito obrigado, Deus abençoe. 14 a 16 do capítulo 17 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relato aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Terminou? Vou erguer a bandeira pra vitória cantar. Vou erguer a bandeira pra vitória cantar. O povo quer um caminho de fumeiro, quanto mais o povo quer um pegar. O povo quer um caminho de fumeiro, quanto mais o povo quer um pegar. Vou erguer a bandeira pra vitória cantar. Vou erguer a bandeira pra vitória cantar. O povo pega no quadril, quanto mais o povo pega, mais tem fogo pra pegar. O povo pega no quadril, quanto mais o povo pega, mais tem fogo pra pegar. Erguer a bandeira. Hoje vamos falar sobre Yehová Nissi. Essa é a expressão no hebraico, né? Yehová Nissi. As traduções que vieram do inglês trazem Jeová Nissi. Só que nós entendemos porque aqui nós temos as consoantes do tetagrama hebraico, que na verdade expressam o Yehová, ou alguns colocam Adonai Nissi, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mas antes de nós chegarmos só no Senhor é a nossa bandeira, porque tem crente que só canta isso: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Mas veja como é que começa o verso 14. Releia aí de novo, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória. Só bem, escreve isto no livro. Alguns estudiosos dizem que aqui já se tem o início, o começo da escrita do Pentateuco, ok? Outros dizem que também se tem uma referência a uns livros que foram perdidos, denominados livros das guerras do Senhor. Seriam poemas dos soldados dedicados a Deus pelas vitórias alcançadas. Vamos ver aí, Números capítulo 21, verso 14. Números 21, 14. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Baebe em Sufa e contra os ribeiros de Arnon. Pronto. Então ele está falando que tinha esses livros das guerras do Senhor, que eu já disse, se tratavam de poemas que os soldados dedicavam a Deus pelas vitórias que o próprio Deus havia concedido. Mas veja que há uma ordem de Deus, registra isso. Vamos ver aí Êxodo 24, verso 4. Êxodo 24, 4. Vamos lá. Êxodo 24, 4. É no mesmo livro que estava. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Veja bem que aqui ele diz, e Moisés registrou. Então veja que você tem o começo do Pentateuco, você tem os escritos. E qual é a vantagem disso? Tudo começa de modo oral, pela revelação divina. Só que Deus queria que a futura geração tomasse conhecimento dos milagres passados. Então ele exige que seja escrito o livro, ou seja, aquilo que é oral passa a ser escrito. Deu para entender agora? Deus não teria que fazer novamente o Mar Vermelho abrir. Deus não teria que fazer novamente a libertação de Israel do Egito. Então, como ele fez os milagres, para a geração futura que ainda viria, deveria ter o registro daquilo que o Senhor fez no passado.
O registro bíblico são acontecimentos de tudo que Deus fez no passado que a geração futura deveria reverenciar, temer e guardar. Aqui você pode, a partir de agora, ver a importância do poder do livro, do poder do que está escrito. Sem o que está escrito não se tem registro. Então, o que está escrito é o registro de tudo que Deus fez lá atrás. Quando Jesus cita Mateus 4, 1 a 10, dizendo, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Jesus não inventou nada. Ele voltou-se para o que estava escrito para a palavra de Deus. Você vai me entender agora. O que você precisa para conduzir bem a sua vida espiritual é no poder do que está escrito. A grande questão é que eu não quero me voltar para o que está escrito. Eu quero novidades. Eu quero que alguém fale comigo, eu quero que alguém me revele algo, eu quero que alguém me diga como uma coisa nova. Só que o que está escrito tem o poder de nos salvar. Porque o que está escrito me leva à fonte da salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro através do apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, para instruir, para corrigir na justiça ou para a justiça. Então, o que está escrito é o suficiente para a minha fé, para o meu crescimento espiritual. Se eu realmente, de fato, quero viver a palavra, eu tenho que me voltar para o que está escrito. Então você tem aqui a ordem de Deus a Moisés. Escreve, deixa registrado. O que está escrito é mais importante do que aquilo que eu disse, do que aquilo que eu falo. Porque eu não sei se aquilo que o irmão está falando é Deus mesmo que está falando. Porque é um elemento humano. E nós temos 3 fontes de onde se pode falar. A primeira, a fonte humana, pode ser o homem mesmo falando. A fonte diabólica, pode ser um demônio, e a fonte divina, que é a correta, que é a palavra de Deus. Então, você quer que a sua vida seja guiada, seja uma vida abençoada, se volte para o que está escrito. Olha aí Romanos 15, verso 4. Romanos 15, verso 4, Paulo ele dá valor ao que está escrito. Isso é muito importante, você atentar para essa particularidade bíblica. Vamos lá. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está vendo? Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras. Consolação das Escrituras. Ela não está dizendo para que pelos profetas, ela não está dizendo para que pelo revelador, para que pelo um avivalista. Não, ela está dizendo pelas Escrituras alcanceis a promessa. Vocês estão vendo aqui o poder das Escrituras? Foi com essa Escritura que Jesus venceu o diabo. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. E você quer saber mais? Veja aí João capítulo 20, verso 31. Mais uma vez, para a gente enfocar aqui essa questão. Vamos lá. E aí a gente vai fechar. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Jesus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes, porém, foram escritos para que creiais, e para que, crendo, tenhais vida eterna. A vida eterna, o que você tem nos evangelhos? A vida de Jesus. Evangelho não é livro, evangelho é o próprio Cristo. O registro é para mostrar a importância desse Cristo vivo e poderoso. É para isso que serve o registro bíblico. Deu para entender? O registro bíblico está ali para isso. Então você precisa se voltar para o que está escrito. Não precisa inventar nada. Porque eu fico pensando que as pessoas querem cultos de tudo. Culto de revelação, culto não sei de quê, culto não sei de quê, mas não quer se voltar para o que está escrito. Só se volte para o que está escrito. Só se volte para o que está escrito. Se volte para a palavra. Se volte para a palavra. Se volte para a palavra. Deu para entender isso aí? Aí vem agora o mais interessante. Como Deus foi quem deu vitória a Israel.
como Deus era o capitão e libertador do povo de Deus, como Deus era quem dava a vitória contra as forças maléficas. Depois de tudo, para comemorar essas vitórias alcançadas por Deus, Moisés faz um altar. E nesse altar, o que já era comum, ele coloca o nome desse altar: o Senhor é a nossa bandeira. O símbolo maior que dava vitória naquele altar, ele coloca esse nome: Yehová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor, ele é a nossa bandeira. Ou seja, quem guerreia as nossas guerras, quem batalha as nossas batalhas, quem está na linha de frente das nossas guerras e conquistas é o Senhor. Não são os nossos títulos. Israel não tinha habilidade de guerra, Israel não era soldado, não tinha soldados treinados, Israel era escravo, tinha acabado de sair do Egito. Mas Moisés entendeu que todas as idas e saídas e vitórias, elas vieram de Deus. Por isso ele colocou: Deus é a nossa bandeira. Não era o cajado de Moisés, não era a experiência de Moisés, Deus é a nossa bandeira. Então, Deus é a tua bandeira. Deus é aquele que é o teu libertador, é o teu capitão, é o que vai à tua frente. Amém? Vou erguer a bandeira pra vitória alcançar. Vou erguer a bandeira pra vitória alcançar. Batalha não é batalha, se não vence as provas, se o inimigo furioso levanta. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha. És forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus eterno, te agradecemos porque tu és a nossa vitória, a nossa bandeira, o nosso libertador, o nosso capitão, o nosso Senhor, aquele que peleja por nós, aquele que vai à nossa frente, aquele que abre os caminhos, aquele que derrota os nossos inimigos, aquele que é a luz, aquele que é a coluna de nuvem, aquele que é a coluna de fogo, aquele que vai na nossa frente desbaratando, aquele que vai tirando todo inimigo do caminho e vai nos dando vitória. Te agradecemos, porque a vitória vem de ti, a paz vem de ti, o sucesso vem de ti, e nós reconhecemos, como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Continua conosco, Senhor, quebrando todas as obras malignas contra nós, todo ataque satânico contra nós, e que a nossa vida seja guardada por ti. Abençoa teu filho que está nessa batalha, tua filha que está nessa luta. Guia, protege, ajuda, fortalece. Nós queremos sempre que o Senhor esteja à nossa frente, pois sem ti nós nada somos. Como diz o Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus dos Exércitos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.